Gente, tudo bem com vocês? Eu sou Mônica Rodrigues, musicista, contadora de histórias, e eu estou muito feliz de participar desse primeiro congresso online, Educação Musical na Igreja. Quero dizer também que é a primeira vez que eu participo de um congresso online, falando um pouco sobre o meu trabalho, sobre o que eu já desenvolvo há um bom tempo. E para mim foi uma grande satisfação receber esse convite da organização desse congresso. Quero dizer que é uma belíssima iniciativa e espero que muitos outros congressos aconteçam. Eu vou falar um pouco sobre como sonorizar histórias bíblicas, não é? Dentro do meu trabalho como contadora profissional, contadora de histórias profissional, eu já utilizo a música porque eu acredito que a música, ela nos liga, ela nos conecta de uma forma muito especial. As histórias, elas já têm esse poder de nos conectar. As histórias, elas estreitam os laços, elas fazem com que as pessoas criem pontes de afeto. E a música, mais do que outra arte, faz isso muito bem. Então, quando se junta música e história, o resultado, inevitavelmente, tem que ser um maravilhoso. Então, dentro do meu trabalho, eu já utilizo a música como uma ferramenta dentro das narrativas, tanto cantando canções, como utilizando instrumentos musicais ou objetos sonoros que enriqueçam a minha narrativa. Então, para mim é muito prazeroso falar sobre esse assunto, porque é algo que eu estou lidando diariamente, certo? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa saber é como preparar uma história, né? Como preparar um conto. E você precisa ler, né? Precisa ler bastante a história. Precisa deixar com que a história fique orgânica dentro de você, né? Você precisa conhecer cada personagem, você precisa criar as imagens dessa história. Você precisa pensar como vai ser cada personagem, qual vai ser a voz que você vai dar para aquele personagem? Você tem que pensar até na personalidade dele para que você possa dar vida. Quando você conta uma história, você está emprestando o seu corpo, a sua voz, os seus recursos internos, os seus recursos externos para aquela história, certo? Eu falo no geral, né, de como se contar histórias de forma geral. Quando a gente vem para o contexto bíblico, essa responsabilidade eu entendo que é ainda maior, porque nós estamos falando das coisas do alto. Nós estamos falando das coisas de Deus, né, das coisas que nós acreditamos ser verdadeiro, né, que nós acreditamos que pode tocar o coração de alguém e mudar a vida de uma pessoa. As histórias, no geral, por si, elas já têm esse poder, né? Esse poder terapêutico. As crianças, quando elas escutam uma história, elas conseguem se remeter, elas se remetem àquele contexto. Quando você diz era uma vez, as crianças elas já entram naquele contexto e elas conseguem, de acordo com alguns estudos, elas conseguem resolver conflitos através da história. Por quê? Porque elas se identificam com o personagem. E a partir do momento que ela escuta aquela história, se aquele personagem conseguiu resolver aquele conflito, ela também vai conseguir, não é? Então, existe um livro que chama A Psicanálise dos Contos de Fadas, que fala isso, né? Que as crianças elas se remetem à história e elas conseguem resolver conflitos. Quando a gente fala das histórias bíblicas, a gente sabe que nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos convence, né? E nós precisamos sim falar do amor de Deus para as crianças, mas nós precisamos ter estratégias para falar desse amor, porque as crianças elas não vão absorver de uma forma mais intensa se você simplesmente ler o texto bíblico sem fazer nenhuma adaptação, né,
à idade delas, porque existem várias idades e a gente precisa adaptar essas verdades bíblicas para as crianças. E quando a gente conta uma história e quando a gente faz dessa história um momento de diversão, um momento lúdico, um momento prazeroso, com certeza os resultados serão melhores. As crianças irão conhecer essas verdades eternas. As crianças irão querer saber mais quem é Deus, saber mais quem é Jesus, saber mais sobre esses personagens que estão na Bíblia, né? Por que que as histórias bíblicas têm que ser monótonas, né? Por que que não pode ter alegria? Por que que não pode ter música? Por que que não pode ter ludicidade numa história bíblica? Não é isso? Então, a gente precisa abrir a nossa mente em relação a isso, né? Que o quanto mais oportunidades, o quanto mais diversidade de elementos que a gente possa usar para fazer com que aquela história chegue mais rápido à compreensão das crianças, melhor ainda vai ser o resultado, melhor ainda vão ser os frutos que nós vamos colher. Porque nós sabemos que todos precisamos, né, reconhecer Jesus como Salvador. Até mesmo as crianças que nós vemos assim como inocentes, como têm a vida toda pela frente, mas as crianças elas precisam quanto antes reconhecer Jesus. E nada mais, nada melhor do que revelarmos o amor de Deus através das histórias. Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa conhecer as histórias, a gente precisa ler a história, a gente precisa estar familiarizado. Não vá chegar na sala com as suas crianças na igreja e contar uma história que você minutos antes abriu ali a Bíblia ou abriu o caderno de histórias, não sei como você usa, e simplesmente fez uma leitura básica e vai chegar para as crianças e contar, porque não vai ser do mesmo jeito do que você tivesse se preparado. Realmente, para que a gente exerça um bom trabalho, a gente precisa dar do nosso tempo. A gente precisa se dedicar, a gente precisa parar, estudar, pesquisar, procurar o que vai falar, que utensílio vai usar, que objeto vai ser colocado naquela hora, né, daquela história. E tudo isso requer da gente tempo e dedicação. Então você precisa também saber colocar as intenções narrativas dentro dessa história, certo? Você precisa pensar que momento você vai fazer uma pausa estratégica, que momento você pode mudar de voz, que momento você pode utilizar um elemento, que momento você poderá acelerar na narrativa para que as crianças entrem naquele ritmo também. Então, tudo isso é um trabalho que exige tempo, que não dá para você fazer em 5 minutos, que não dá para você fazer em 10 minutos. Você precisa realmente parar e estudar e preparar o seu conteúdo, certo? Para iniciar uma história, você pode começar cantando uma canção, né? Você pode começar tocando um instrumento, se você sabe tocar algum instrumento. Você pode começar acolhendo essas crianças, né? Trazendo para um momento de acolhida as crianças, né? Através de uma canção, através de uma atividade musical. E no decorrer da história, você pode escolher que momentos você pode, dentro da história, colocar uma canção que esteja sempre envolvida, que tenha, como é que eu posso dizer, que tenha a ver com a história. Você pode colocar, né? Por exemplo, você mesmo cria uma melodia, não é? E fala, por exemplo, aquela história do samaritano, né? Do bom samaritano, que ia no caminho, você pode criar uma história, né? E ele ia no caminho, anana. Então você pode ir criando para deixar a história mais leve, para deixar a história mais atrativa mesmo para eles, porque quando você só fala, e principalmente de acordo com a faixa etária, eles não têm muito tempo de concentração,
né? Se for menor, menos tempo de concentração eles têm. Então, é necessário que você tenha já tudo esquematizado, que você faça um plano de como você vai contar essa história e de como você vai discorrer aquilo para as crianças. Quanto tempo você vai ter para contar a história? Você precisa estar bem preparado para que a história não fuja do seu pensamento, para que você não comece a contar a história e de repente fala: não, gente, aí antes disso, ele, o personagem, fez isso, aquilo outro. Isso mostra que você não estava preparado para contar a história, entende? Que você começa e vai esquecendo pontos da história, certo? Existe um livro que chama O Ofício do Contador de Histórias, que ele fala que a história ela tem cinco pontos, cinco elementos que são essenciais, que toda história tem, certo? E você pode também fazer essa essa listagem nas histórias bíblicas, tentar encontrar isso, porque quando você sabe esses elementos do conto, que ela chama do esqueleto do conto, coisas que não podem faltar, vai te ajudar. Vai te ajudar a não se perder na história, né? Ela fala que são 5 pontos. O primeiro ponto é o Era Uma Vez, onde ele vai apresentar o personagem para o público. Vai apresentar o personagem, vai dizer onde ele vive, onde ele mora, se era numa floresta, se era numa casa, a casa era grande, era pequeno, como era esse personagem. Ele é alto, ele é magro, ele tem os cabelos longos, curtos, negros, loiros. Então, esse Era Uma Vez é apresentando o personagem, um contexto daquela história, que você pode também usar nas histórias bíblicas, né? Ai, gente, foi na Roma, isso aconteceu na Roma, lá era assim, assim, assado. Naquela época, eles usavam esse tipo de roupa, não sei o que. Você pode, isso vai ajudar as crianças na compreensão, né? O segundo ponto é o todo dia. Você vai identificar naquela história a rotina daquele personagem, o que ele costumava fazer, né? O que de costume ele sempre fazia. O ponto 3 é o um dia. Um dia é algo que vai acontecer, que vai mudar a rotina daquele personagem, certo? O quarto ponto é o e então. O e então é todo o desenvolvimento da história, né? E então, isso, e ele foi fazendo isso, foi fazendo aquilo, foi fazendo aquilo. E o quinto ponto é o até que finalmente, né? Que é o clímax da história, né? Então, são 5 pontos, são 5 elementos que fazem parte da estrutura do conto. Era uma vez, todo dia, um dia, e então, e até que finalmente. Então, você enumerando, identificando isso na sua história, vai ser mais fácil você não se perder na história, porque você vai estar com aqueles pontos fixos na sua mente. E mesmo que as crianças participem, porque muitas vezes as crianças querem entrar na história, você deixa as crianças entrarem, falarem alguma coisa, você dá essa abertura, mas você tem o controle de trazer a história de novo para você, trazer a atenção de novo das crianças para você, certo? Então, tendo isso em mente, já é um bom começo para que você não se perca nas histórias. E aí você precisa organizar também toda essa questão de criação de imagens. Quando a gente conta uma história, é como se a gente estivesse lembrando de um filme ou lembrando de uma foto, onde você vai reproduzindo aquelas imagens na sua mente e ali você vai contando. Então, quando a gente vai contar uma história, quando a gente estuda essa história, a gente consegue criar essas imagens. E à medida que a gente vai contando, a gente vai fazendo também com que as crianças criem essa imagem junto com a gente. Então, é um trabalho muito importante. E quando você coloca algum som, alguma canção, isso só ajuda as crianças nessa criação de imagem, certo? É iniciar com uma canção, mesmo dizendo que vai começar a história. Você pode começar também fazendo que já vai prender na atenção delas. Um som mínimo que aconteça na sala, você pode chegar, as crianças estão conversando, alguma coisa desse tipo, você já chega. Está na hora da história. Vamos todos prestar atenção, porque vai começar um momento muito especial.
Isso aí você já chamou o público para você. Porque quando a gente vai contar uma história, a gente precisa chegar e chamar o público para você, chamar as crianças para andarem com você, porque vocês vão fazer uma viagem, vocês vão fazer uma viagem através de uma narrativa. Você precisa que as crianças estejam junto com você. Então, você sonoriza algo, você pode trazer um elemento que e quando a noite chegou, só conseguíamos ouvir o barulho dos grilos. Isso já faz com que as crianças fiquem antenadas, porque elas gostam de novidade. Uma coisa é você chegar e falar: quando a noite chegou, só conseguíamos ouvir o som dos grilos. Ah, estava tudo muito tranquilo. Isso faz efeito, sim. Agora, se você diz: e quando anoiteceu, nós só conseguimos ouvir o som dos grilos. E aí você dá um tempinho para que as crianças possam criar essa imagem realmente daquele ambiente, da noite, da escuridão, imaginar aqueles bichinhos fazendo barulho. Tudo isso vai ajudar na absorção dessa história, né? Então, estavam todos correndo, estavam muito assustados e começaram a bater forte na porta pedindo socorro. E ninguém abria e cada vez mais eles ficavam aperreados. Então você vai trazendo esses elementos sonoros para enriquecer, né, o momento da sua história. Ou você pode, se você sabe tocar um instrumento, né, você pode chegar, você vai contar um conto de Natal, vai contar uma história de Natal, né? E as crianças já ouviram tantas vezes a história do nascimento de Jesus, que é algo muito importante, que é um presente de Deus pra gente. Então você pode chegar e contar essa história, iniciando com uma canção, né? Errei. Que aí você já chama a atenção das crianças para aquele momento, né? Então, sonorizar as histórias nada mais é do que fazer com que essa história fique cada vez mais, com que essa história consiga se aproximar cada vez mais das crianças, né? E aí os elementos que você vai utilizar para sonorizar essa história vai depender da história, vai depender da faixa etária das crianças, vai depender do tempo que você tem para contar essa história. Tudo você precisa ter essas informações previamente para que você possa pensar na estratégia de montagem dessa narrativa, né? Encare esse momento como um momento de doação da sua vida para Deus através desse trabalho, né? Desse trabalho de contação de histórias. Eu passo por muitas igrejas, eu dou muita formação também para professores. E às vezes eu vejo que as pessoas elas se acham, não diria incapazes, mas elas se menosprezam de dizer que, ah, não, eu não tenho jeito para contar história, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E quando a gente começa a fazer as atividades com elas, de intenção, né, de intenção narrativa, de identificação dos elementos do conto, elas começam a ver que não é um bicho de sete cabeças, que apenas elas precisam encarar com outro olhar esse momento de preparar a história bíblica, porque a gente precisa realmente, como eu falei no início, ter essa preparação antecipada, né? Ter esse momento mesmo de estudo, porque a gente precisa estudar,
A gente precisa pensar no que vai fazer. Não tem como você contar uma história, preparar os recursos sonoros de última hora. O que tiver ali dentro da sala, você usar, não vou usar, deixa eu pegar isso aqui de última hora. Pode funcionar? Pode, mas é arriscado, né? Eu aconselho você a planejar. Eu aconselho você a estudar a história. Eu aconselho você a viajar. Quando você estiver lendo a história, você tenta se reportar para aquele lugar. Tenta pensar nos sabores. Tenta pensar nos cheiros que tem naquele lugar. Tenta pensar nas imagens. Tenta criar essas imagens. Porque quando a gente conta uma história, para que ela tenha muita receptividade para as crianças, ela precisa ter verdade, né? Como se você precisa contar, você precisa se apropriar daquela história. Você precisa falar como se a história, como se você estivesse lá naquele momento. Você viveu aquilo, você presenciou. Quando a gente vai contar algo da nossa vida, né, um acontecimento que você vivenciou, você não conta com bastante propriedade, né? Menina, hoje aconteceu uma coisa comigo inusitada. Eu estava indo para o trabalho, de repente apareceu isso, aquilo, outro. E aí vem um menino com uma blusa amarela e você vai contando com riqueza de detalhes. Por quê? Porque você se apropriou daquela história, você estava naquele momento, você participou daquele evento. Da mesma forma como a gente vai contar uma história, a gente tem que fazer isso. A gente tem que se apropriar da história. A gente tem que agir e falar como se nós estivéssemos estado lá. Não no sentido de você dizer, no tempo de Jesus eu estava lá. Eu, eu vi. Não, não precisa você fazer isso, até porque isso não é verdade. Mas quando você estiver narrando, você vai passar uma verdade tão grande que é como a sensação é que como você estivesse estado lá. É como se você estivesse sentido tudo que todos os personagens sentiram naquele momento. A tristeza, a alegria, o medo, tudo você tem que passar na sua narrativa. E assim, o nosso corpo é o nosso principal instrumento, né? Então, na sua voz, no seu olhar, no seu gestual, você já pode estar sonorizando essa história, né? E Deus, ele gosta, ele quer que a sua palavra, que o seu reino seja pregado da melhor forma possível, né? Deus se importa, acredito eu que ele se importa, que as coisas sejam teologicamente corretas, mas ele se importa também com a estética, né? Porque se ele não se importasse com a estética, ele não teria criado esse mundo de forma tão perfeita, né? Com todas as suas particularidades, todos os seres viventes que ele criou, né? A complexidade, principalmente da gente, do ser humano. Então Deus, ele gosta da estética, ele gosta que as coisas com primazia, né? E quando você vai contar uma história, quando você vê alguém contando uma história, que você sente que ela preparou bem, você sente que ela se importou com cada detalhe, que ela trouxe um elemento, ela colocou um laço no cabelo, ela pensou em cada personagem, ela confeccionou um fantoche, ou se ela vai falar de uma mulher, ela trouxe um laço, um lenço que representasse essa mulher. Tudo isso mostra cuidado, né? Mostra zelo com aquilo que você está fazendo. Então, certamente o nosso Deus vai se agradar do seu trabalho, né? Então, eu acredito que a contribuição que eu tenho que dar é essa, né? Falando de forma assim bem resumida. É isso, é você preparar bem a história, é você ter essa história bem orgânica dentro de você, é você pensar em como você vai acolher as crianças, se com uma canção, se com tocando um instrumento, simplesmente. É você pensar nesses elementos do conto, é você identificar, para que você não se perca na história, para que você tenha segurança. É você pensar nessa criação de imagem, é você se apropriar da história.
para que você possa utilizar os recursos na hora certa, né? De forma pontual, mas que tenha o efeito que você deseja que tenha. E nunca você esquecer do principal, né? Que é o amor pelo que você está fazendo. Quando a gente faz algo com amor, a gente sempre encontra um tempo. Eu sei que a nossa vida é corrida, nós matamos um leão todos os dias, mas as coisas, mas a Bíblia diz, né, que a gente deve pensar nas coisas que são do alto, né? Que são do alto, né? Que essas coisas daqui elas não importam, né? E a vontade de Deus para nossa vida, né? Tentar saber qual é a vontade de Deus para nossa vida, né? Se você tem esse chamado, se você gosta de trabalhar com crianças, se você gosta de contar histórias, se você gosta de cantar, você tá apta para fazer esse trabalho, né? É você perguntar mesmo qual a vontade de Deus para sua vida, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? É você olhar para essas crianças e enxergá-las como realmente alguém que precisa de salvação, né? Eles não são pequenos demais para ser salvos, para serem alcançados. A gente não precisa esperar eles chegar na adolescência. Eles precisam ouvir de Deus agora. Eles precisam ouvir do Senhor enquanto eles têm 2 anos, 3 anos, 4, 5, o quanto antes. E a gente pode ser um mediador, né? A gente pode levar Cristo, apresentar Cristo para as crianças, através das narrativas, através da contação de histórias. Eu espero que eu tenha contribuído, né, para esse seminário. Espero que as dicas que eu dei sejam colhidas por vocês, né, sejam aproveitadas. E para mim é uma satisfação e eu espero que a gente se encontre em outros momentos. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo.